Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu selecionei aqui algumas perguntas interessantes e vamos lá respondê-las. A primeira pergunta é a seguinte: Renato, é possível sentir Deus? Olha, se nós olharmos para os relatos que nós temos ouvido de várias pessoas nas igrejas, o fato de você entrar em um certo, vamos dizer assim, um êxtase espiritual, o fato de você sentir, não vamos dizer uma presença, mas ter uma sensibilidade, né? Você ter ali, durante o louvor principalmente, tá? Isso acaba acontecendo, você passa a ter um bem-estar em alto nível, ok? E uma sensação de relaxamento. Eu particularmente já senti muito disso, tá? Havia momentos dentro da minha caminhada como cristão, onde nós participávamos de vigília, participávamos de grupos de oração, onde nós tínhamos a oportunidade de ter um relacionamento bem aproximado com Deus, né? num canto separado, onde você passaria bastante tempo ali em oração, vamos dizer, sentindo a presença de Deus. Então, quando nós analisamos os fatos, nós vemos que há um certo êxtase, tá, na oração, há um certo êxtase, principalmente no momento do louvor, ok? Mas não é algo que que a Bíblia vê como essencial, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem denominações que permitem certa adoração, certo estágio de louvor, né? Conhecido das pessoas como um grande worship, tá? Mas existem igrejas que cantam hinos, tá? Que possuem uma visão mais tradicional, que não é errada, tá? Mas que não sentem de fato algo ou uma emoção, ok? Eu acredito muito no que o Espírito Santo usa a emoção, tá? Para de alguma forma nos edificar, ok? Mas isso em partes é um pouco perigoso, acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Do fato das pessoas pedirem dinheiro, dízimo, oferta, enfim, logo depois do louvor. Porque é um momento de muita vulnerabilidade, porque você está praticamente aberto a receber algo, né? E a dar, a doar, ok? Mas o fato de sentir Deus dentro das Escrituras, tá? O mais próximo que nós podemos ali chegar é o que está descrito em Atos, no capítulo 2, onde ele fala a respeito da descida do Espírito Santo, né? Que surgiram línguas como que de fogo e que as pessoas começaram a falar em outras línguas. Tá? Então houve algo em que as pessoas olharam e disseram: olha, esses caras parecem que estão bêbados. Então é mais ou menos nesse nível, nesse sentido. Eu, assim, partindo da experiência bíblica, mas da experiência pessoal de cada um, é claro, eu acredito que sim, existe uma possibilidade de você ter um êxtase espiritual, onde o Espírito Santo de alguma forma usa suas emoções para que você possa ter uma imersão na oração, ok? Mas não existe nenhum relato bíblico específico que diz que a pessoa em um determinado momento do seu dia, da sua oração, enfim, tenha esse sentimento. Mas vale lembrar, pessoal, eu sempre ressalto esse ponto, de que a emoção não representa Deus, ok? Então, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins, Deus, ele estará com você, tá? Então não adianta você esperar sentir algo, tá? Porque a presença de Deus não é sentir algo, é crer que Ele está aí contigo, tá? Essa é a realidade, é crer que Jesus está com você. Então, é interessante você sentir essa emoção, só que essa emoção não é uma base da presença de Deus. Isso é um ponto que eu quero deixar muito claro para vocês. Próxima pergunta. O crente adoece? É claro que adoece, tá? Eu não sei muito bem de onde as pessoas tiraram essa ideia de que o cristão não adoece. Eu já ouvi, tá, de outras pessoas, não sei se é verdade, tá, de que o Reinhard Bonk, que é um dos grandes evangelistas na África, ficou aproximadamente uns 10 anos
sem pegar nenhuma doença, tá? E ele dedicou isso ao fato dele buscar a Deus todos os dias, ao fato dele buscar a santificação, enfim, tá? Não existe muito fundamento bíblico para isso, tá, pessoal? Cuidado que nós somos carne, tá? Nós estamos suscetíveis aos vírus, às bactérias que têm acontecido, tá? É claro que existe também a ação sobrenatural de Deus para com a nossa saúde. No entanto, essa não é uma regra, tá? Isso não significa que todo cristão não vai adoecer, tá? Mas existe esse relato. Se é verdade ou não, eu não sei, tá? Assim, aproveitando o gancho, né, relacionado a isso, nós temos o episódio de Paulo, quando ele foi picado por uma cobra, tá? Onde todos que estavam ali ficaram até meio preocupados com ele, porque, poxa, essa cobra vai matar Paulo. E basicamente não fez nada. Então, assim, existe poder de Deus para nos ajudar, para nos cobrir. No entanto, nós somos pessoas naturais, seres humanos, tá? E como seres humanos, nós um dia vamos padecer. Não há muito o que fazer. Terceira pergunta, pessoal. Qual foi o pecado de Adão? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Porque a partir dessa resposta, o pecado nasceu, né, no ser humano, na carne, né? E a carne passou a ter a vontade, a sua vontade própria ali, tá? E tudo isso começou em Gênesis. Deixa eu pegar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Gênesis, deixa eu ver se é no capítulo 2 ou no capítulo 3. Vou aproveitar aqui com vocês. Estou com uma Bíblia relativamente nova, então as páginas estão coladas. Aqui é Gênesis no capítulo 3, tá? Aqui, bem no começo, ele traz o relato de Eva sendo persuadida pela cobra para comer do fruto proibido. Aí, olha o que diz aqui no versículo 4, Gênesis 3, 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, ou seja, do fruto, né, proibido, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, assim, se nós olharmos atentamente ao que a cobra disse nesse instante, nós vemos que a tentação de se alimentar de um fruto bonito, lindo, tá? Já era grande. E ainda mais a reação que esse alimento traria para essa pessoa, no caso da Eva, que consequentemente foi para Adão, que é ter o conhecimento do bem e do mal. Ela foi e mandou bala. Gostou, muito bom, entendeu? Chamou Adão mandou bala também, consequentemente veio o pecado. Eles viram que eles estavam nus, se esconderam de Deus e Deus tratou de tirá-los do Éden o mais rápido possível, porque se eles comessem do fruto da vida, tá? Da árvore da vida, o pecado se perpetuaria. Então Deus, ele agiu de forma muito inteligente ali, óbvio, né? Mas o pecado foi a desobediência e em querer ser como Deus. Agora eu trago isso para uma reflexão nos dias de hoje, né? Quantas pessoas hoje não querem ser como Deus, né? Muitas pessoas, infelizmente, acabam pegando a palavra de Deus e manipulando a palavra para o seu bel prazer, tá? Em determinadas instituições, em determinados lugares. E isso é usurpar ser como Deus, porque está usando a própria palavra do Senhor para manipular a vida de pessoas. Isso é muito ruim, tá? Então sempre quando você acha que é alguma coisa, abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor, porque de fato nós somos pó, ok? Quarta pergunta, Renato, existe cobertura espiritual? Cobertura espiritual, imagina só você pegar a Bíblia aqui, ó, colocar ele debaixo da cabeça, pronto, a cobertura espiritual está determinada. O que acontece? Existe uma linha
teológica neopentecostal que traz a mensagem de que as pessoas precisam de um guarda-chuva, as pessoas precisam de um pastor que ore por elas. E nisso nasceu essa ideia de você ter ali uma cobertura espiritual. Se eu não me engano, né, há muitos anos atrás, vamos dizer assim, 2004, 2005, eu li um livro do Watchman Nee chamado Cobertura Espiritual, que trazia mais ou menos esse princípio, essa ideia de que você tem que ter alguém para orar por você, tá? E na época isso era basicamente uma grande noia, porque as pessoas ficavam muito preocupadas em não ter um líder que orasse por elas, que intercedesse. Que na verdade não intercedia nada, né? Era uma oração banal diária. E, cara, quem cuida de nós é Deus. Se nós estivéssemos na mão de um pecador, nós estaremos muito ferrados, muito ferrados. Muitas pessoas acreditam, o pastor está orando por mim, deixa que o pastor resolve. Sabe de nada, sabe de nada. Tanto nós quanto os pastores, todos que estamos aqui, nós somos destituídos da glória de Deus, nós todos estamos no mesmo status de depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, assim como Paulo, tá? E é muito estranho o homem achar que uma oração de um outro homem pecador pode de alguma forma cobri-lo dos ataques do inimigo, tá? Nós todos estamos debaixo da misericórdia de Deus e nós temos essa oportunidade de servir a Deus, nós temos essa oportunidade de orar ao Senhor diretamente através de Cristo. Então, assim, é importante ter alguém orando por você, claro, sempre bom ter uma intercessão. Então, o pastor faz o papel desse intercessor, né? Ele tem essa responsabilidade de orar por toda a igreja, mas a oração dele não é maior do que a cobertura que Deus coloca em você, tá? Então, esquece esse negócio de cobertura espiritual, tá? Não faz sentido algum, não tem nenhum respaldo bíblico relacionado a este assunto. Última pergunta. Renato, existe transferência de unção? Será? Muitas pessoas, quando falam de transferência de unção, falam de Elias e Eliseu, né? Quando Elias foi levado pela carruagem de fogo, ele soltou o manto e o manto veio sobre Eliseu, ou a unção que estava em Elias foi para Eliseu. Isso é um relato histórico que as pessoas utilizam como uma regra. E outro relato também é com relação ao fato de você impor as mãos e receber o Espírito Santo. As pessoas manipularam isso de uma certa forma a ponto de que as pessoas começaram a tocar umas nas outras achando que estão transferindo unção. O que é unção? Já parou para pensar o que é unção? Muitas pessoas acham que unção está relacionada a um poder majestoso, né, grandioso de Deus, uma capacitação e tal. A unção é a capacitação de Deus para realizar determinada ação. Deus, ele nos unge para cumprirmos o nosso propósito. Se ele faz isso, por que eu tenho que receber uma unção de um irmão para cumprir o meu propósito? O que o propósito dele tem a ver com o meu? Qual é o espírito que vive nele que não vive em mim? Todos nós temos o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que o capacita para servir a este propósito, ele me capacita para servir no meu propósito. Logo, não há transferência de unção. O Espírito que está nele vai vir para mim, eu já tenho esse Espírito. Entende? Não há respaldo bíblico para esse tipo de ação. O que você pode fazer é orar, interceder pelo seu irmão, que é uma necessidade, é importante. Mas transferir a unção que está em você para outra pessoa, cara, isso aí não existe. E quando eu vivia numa igreja no engano, na época, eu cheguei se eu não me engano, para um pastor, eu falei, pastor, eu acreditava nisso, acredite ou não, eu acreditava nisso. Eu falei, pastor,
ora por mim, transferindo a sua unção para mim, né? Porque a minha ideia lá, como um não entendedor das escrituras, era de achar que todo mundo transferindo a unção para mim, eu ia ser o mais ungido de todos. Aí o pastor chegou e falou: Renato, eu não posso fazer isso. Eu, por que não? Porque se eu fizer isso, eu vou transferir a minha autoridade, a minha capacitação como pastor para a sua vida. E não é isso que eu quero para você, entende? Como muitas pessoas acabam confundindo toda essa ideologia, essa filosofia mundana com o cristianismo. Muito cuidado com isso, pessoal. Bom, passou de 15 minutos já, eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão assistir, que vão se beneficiar, ok? Valeu, até a próxima.